A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria saudar a todos que estão nos assistindo neste momento, de uma forma especial a nossa querida Igreja Batista em Antônio Prado de Minas e a nossa congregação ali na comunidade do Pangarito. Nós já estamos aí há 2 meses praticamente sem termos os nossos cultos coletivos. E a intenção de estarmos aqui hoje é para que, através deste vídeo, nós sejamos edificados pela palavra do Senhor, mesmo que à distância, que não é muito bom, mas é a solução que nós temos para esses dias. E graças nós damos ao Senhor por isso, porque poderia ser pior se nós não tivéssemos acesso à tecnologia, mas a graça do Senhor é abundante e tem nos feito desfrutar, pelo menos de forma parcial, da comunhão, mesmo que à distância, por meio das redes sociais, por meio da internet, enfim, né? Deus tem nos agraciado neste tempo com essa dádiva. Nós, no mês de maio, que fazemos parte da Igreja Batista, nós temos o mês de maio como calendário da família, ou a ênfase que nós damos no mês de maio é voltado para a família, para falarmos de família, para relevarmos o assunto família, que foi a primeira instituição de Deus. Deus instituiu a família. E para isso, no mês de maio, nós separamos para que as nossas reflexões sejam voltadas dentro dessa temática, família. Eu gostaria de hoje estar meditando no Salmo de número 127. É um salmo de Salomão, um salmo de peregrinação, é um salmo que os israelitas certamente cantavam quando estavam peregrinando para Jerusalém. E nós temos no Salmo 127 a sabedoria de Salomão. Então trata-se de um salmo de sabedoria. E os salmos de sabedoria, eles tinham consigo o conselho, ou conselho prático para a melhor vivência, ou conselhos práticos que poderiam nos fazer pessoas e famílias melhores. A ideia do salmo, ou a ideia dos salmos, que são poesias, poemas, os salmos, eles têm a linguagem poética, e nesta linguagem poética é importante nós ressaltarmos que a poesia em Israel é um pouco diferente da poesia que nós encontramos no Brasil ou na língua portuguesa. A nossa poesia, ela tende a rimar. O final dos seus versos, na verdade, eles tendem a rimar. A característica da poesia de Israel não era bem essa da rima, por isso que às vezes nós não encontramos rimas, mesmo sendo poemas os salmos. A característica dos poemas ou das poesias em Israel era do contraste, era do antagônico, do dualismo. Então nós vamos perceber em muitos salmos este contraste, o justo e o ímpio, o bem e o mal, o pobre e o rico. São ricos em contrastes os salmos. E o Salmo 127 também nós vamos encontrar estes contrastes. Então nós queremos falar hoje, no Salmo 127, sobre a inutilidade da vida sem Deus e a bênção da vida com Deus. É sobre este tema que nós gostaríamos de falar e de tratar. Antes, eu gostaria de fazer uma breve oração, pedindo ao Senhor a iluminação, a capacitação para este tempo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, no nome de Jesus, eu gostaria de colocar diante do Senhor as nossas vidas, a minha vida, a vida daqueles que estarão nos ouvindo, que o Senhor esteja iluminando a nossa mente e nos dando capacidade para entendermos as Escrituras, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento e nos capacitando a entendermos qual é a vontade do Senhor através da Tua Palavra, para as nossas vidas, famílias, igrejas. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, a inutilidade da vida sem Deus e a bênção
a bênção, como nós somos abençoados quando caminhamos ao lado de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Então eu gostaria de ler o Salmo. Eu vou fazer da seguinte maneira dessa vez. Nós estaremos lendo a primeira parte, falando da inutilidade da vida sem Deus, e depois nós estaremos lendo o restante dos Salmos. Então, a princípio, nós estaremos lendo o verso 1 e 2 do Salmo 127. Se você está distante da sua Bíblia, nós estaremos passando aqui a leitura para que você possa fazer a leitura junto conosco. Vamos fazer a leitura. A palavra do Senhor diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Pois bem, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, e eu queria então falar desta primeira parte dos Salmos. Nós vamos dividir os Salmos em duas partes. A primeira parte no versículo 1 e no versículo 2. Eu gostaria de falar sobre a inutilidade da vida sem Deus. Como que a vida se torna inútil sem Deus? Ou como que nós vivemos de forma inútil, sem propósito, uma vida vazia, distante de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Que a vida sem Deus, ela se torna inútil, ela se torna sem propósito, ela se torna vazia. E ele fala então, em primeiro lugar, da construção de uma casa. A construção de uma casa, ela é abrigo e proteção para a família. Afinal de contas, nós construímos, as nossas casas com a intenção de trazer proteção contra os homens maus, proteção contra o sol, contra a chuva. Então a ideia da construção da casa é justamente para que haja proteção. Assim também ele vai falar da segurança da cidade. Ele vai dizer que a cidade ela é segura pelos sentinelas, pelos guardas. Então os guardas têm a intenção ou a função de guardar a cidade. O fato de que o sentinela poderia trazer aos moradores uma vida mais sossegada ou uma vida em paz. Então fala da segurança da cidade por meio dos sentinelas, por meio dos guardas, e que essa ideia de segurança vindo dos sentinelas poderia produzir paz para a cidade. E também ele vai falar do trabalho, do esforço para prover o que é necessário para a subsistência, para vivermos. Afinal de contas, todos nós produzimos no trabalho para que tenhamos o que comer, para que tenhamos o que vestir, para que tenhamos como pagar as nossas contas, enfim. Então essa é a ideia, A casa para proteção, a segurança por meio dos guardas para a paz na cidade e o trabalho para que através do esforço nós possamos alcançar aí o nosso sustento. Porém, o salmista vai mostrar que tais esforços humanos em construir a casa, em guardar a cidade por meio dos sentinelas, em trabalhar arduamente para ter o sustento, ele é em vão se ele for desconectado da confiança que nós devemos ter em Deus. Construir uma casa, guardar a cidade, contratar guardas para guardar a cidade, ou trabalhar arduamente, é uma bênção dada por Deus. É uma dádiva dada por Deus, e que se nós entendermos que os nossos esforços, eles são suficientes, o salmista vai apontar um caminho de inutilidade, porque na verdade todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, toda a nossa construção, toda a nossa guarda, ela deve não estar posta, ela não deve estar posta
nas nossas forças ou naquilo que nós podemos produzir, mas na confiança que nós temos em Deus, que na produção Deus vai nos auxiliar. No hebraico, há um termo interessante nesse salmo, que ele aparece 3 vezes no verso 1 e no verso 2, que é traduzido como em vão, como inútil. A ideia da inutilidade refere-se à vaidade, à mentira, a algo vazio, a algo inútil, algo que não tem razão de ser. Inútil é aquilo que não tem razão de ser. O que é que nós fazemos com algo que é inútil? Isso se tornou obsoleto, se tornou inútil. Eu estou aqui com uma xícara. Se essa xícara ela cair no chão, vou até tomar uma água. Se essa xícara cair no chão, ela vai se tornar inútil. Não vai haver serventia para ela. Então, a ideia da inutilidade, ela é presente no Salmo de número 127, quando os esforços humanos, eles sobressaem a ideia da confiança que nós devemos ter em Deus. O salmista não está dizendo que nós não podemos construir casas. O salmista não está dizendo que nós não podemos contratar guardas para a cidade. O salmista não está dizendo que o trabalho árduo, por vezes, não se faz necessário. O que o salmista está dizendo é que a nossa confiança, a nossa satisfação, ou o nosso desejo ou entusiasmo não deve estar apoiados nas nossas forças, naquilo que fazemos, mas na ideia de que, fazendo e confiando em Deus, eu serei sim guardado por Deus, eu serei protegido, eu viverei em paz e eu também estarei trabalhando, porque até mesmo o trabalho é Deus quem tem nos dado e tem nos dado saúde para produzirmos. Então a ideia é essa, não é a ideia de que agora nós podemos deitar eternamente em berço esplêndido, comer do pão da preguiça e vivemos uma vida regalada. Não é essa a ideia. A ideia é de que o esforço humano ele se torna insuficiente ou inútil quando a nossa confiança não está no Senhor. Portanto, o conhecimento, o cuidado, o empenho humano não são garantias de sucesso. Nós não obteremos sucesso se nós nos apoiarmos no nosso próprio entendimento ou nos nossos próprios esforços. Na verdade, o Salmo está dizendo que sem Deus, sem a bênção de Deus, sem as mãos de Deus, não haverá contentamento, não haverá satisfação. Sem Deus, todo esforço humano se torna inútil. Nós nos tornamos inúteis. Então, essa é a primeira parte do Salmo de número 127. O salmista está ressaltando a confiança que nós devemos ter em Deus e que todo esforço humano, se não for ligado à confiança em Deus, ao contentamento, à satisfação em Deus, nós seremos aí ou viveremos uma vida vazia, sem propósito, uma vida inútil. A confiança em Deus é a base do contentamento, de vivermos contentes em quaisquer circunstâncias. Este salmo ele vai falar da família e é na segunda parte que nós vamos entrar mais no assunto familiar. Nós leremos mais uma vez, então, nós faremos a leitura do restante do salmo e, mais uma vez, eu quero te dizer que a leitura será transmitida aqui para que você acompanhe conosco. Vamos fazer a leitura agora, Salmo 127, verso 3 ao verso 5. A palavra do Senhor diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Pois bem, aqui nós devemos notar que a relação da primeira parte que nós lemos, o verso 1 e o verso 2 do Salmo 127, se faz presente também nessa segunda parte.
né, nós podemos fazer uma ligação entre a edificação da casa na primeira parte dos Salmos com a edificação da família na segunda parte. Nós podemos ainda falar das sentinelas que guardavam a cidade na primeira parte do Salmo e agora falar dos filhos que protegem o pai no tribunal. Em algumas traduções vai dizer a porta da cidade, né? E nós vamos entender isso um pouco daqui a pouco. E nós podemos ainda falar dessa segunda parte, né, que a segunda parte é uma resposta à inquietude humana ou à inutilidade da vida sem Deus que nós encontramos na primeira parte. Então é uma resposta. Se na primeira parte nós temos o salmista dizendo que a vida sem Deus, ou a vida distante de Deus, ou a vida sem confiar inteiramente em Deus, é uma vida inútil, na segunda parte nós vamos perceber o salmista nos dando a ideia de que a vida com Deus é uma vida cercada de bênçãos. É uma vida cercada do cuidado de Deus, é uma vida cercada pelo o Deus que nos ampara nas nossas dificuldades. Nós poderíamos dizer também que nós vamos perceber o que eu falei no princípio, o contraste. Se na primeira parte nós vamos ter o salmista falando da inutilidade da vida sem Deus, a inutilidade que é uma vida distante de Deus, uma vida sem confiar plenamente em Deus, uma vida confiada somente nos nossos esforços, que se torna inútil, que se torna sem propósito, que se torna vazia. Agora nós vamos perceber o salmista falando da bênção que é a vida ao lado de Deus, a vida confiado em Deus, ou a vida quando nós confiamos em Deus. Ele vai falar que a vida ao lado de Deus é uma vida cercada de bênçãos, é uma vida que nós percebemos o cuidado de Deus, que nós percebemos o amparo de Deus em meio às dificuldades. Agora Deus dá aos seus amados o de comer enquanto eles dormem. Agora nós vamos perceber nos Salmos que a bênção de Deus ela é dada àqueles que o buscam, que o temem, aqueles que procuram entender que toda a satisfação está nele. E esses o Senhor agracia com as suas bênçãos. Então é uma bênção só o fato de nós vivemos ao lado de Deus. O salmista também vai falar que a bênção da herança, ou seja, os filhos, é uma dádiva de Deus. Que os filhos, na verdade, são herança de Deus. Isso nos faz entender que herança é algo que nós recebemos sem merecermos nada. Quem herda algo, herda não pelos seus méritos, mas pelo mérito de alguém que construiu no lugar daquele que herdou. Então é interessante nós pensarmos nisso quando o salmista, cita os filhos como herança do Senhor. Na verdade, os filhos são presentes de Deus, dádiva de Deus, que Ele dá por sua graça e por misericórdia. Aqui é o oposto, não trata-se do esforço, trata-se da bênção de Deus. Todo esforço humano agora é inútil diante da bênção dada por Deus pela sua misericórdia e graça. Então este é o contraste que nós encontramos. O que o salmista quer dizer é que com essas palavras, que os filhos são uma dádiva ou bênção de Deus, que Ele concede por sua misericórdia e graça, e não pelos nossos esforços. E isso é muito interessante. É importante nós pensarmos nisso, porque às vezes nós temos a tendência de achar que é no nosso fazer que nós seremos abençoados. E nós entendemos nesse salmo que não, que nós devemos fazer, mas fazendo confiando de que a bênção é uma dádiva de Deus. Aquilo que nós recebemos não é pelos nossos esforços, não é pelos nossos méritos. O nome disso é graça. Graça é favor imerecido. Nós recebemos sem merecer nada. E às vezes nós nos inquietamos, nós não descansamos em Deus, nós queremos fazer por merecer. Nós nunca faremos por merecer.
Tudo que nós recebemos de Deus é pela sua infinita graça e misericórdia. Eu vou repetir, graça é o favor imerecido de Deus. É interessante que nós somos levados a isso. Por vezes a religiosidade nos leva a pensar que é pelo muito fazer que nós receberemos de Deus. Mas o salmista aqui nos aponta outro quadro. O quadro aqui é da inteira confiança que nós devemos ter em Deus. Às vezes nós, falando de família, nós nos inquietamos e queremos ver todos da nossa família aos pés do Senhor, ao lado do Senhor. Nós queremos a salvação de todos aqueles que estão perto de nós, sobretudo da nossa família. E às vezes nós achamos que nós estamos fazendo pouco, mas na verdade, tudo que nós precisamos fazer é servir ao Senhor. Tudo que nós precisamos fazer é confiar no Senhor. Tudo que nós precisamos fazer é viver uma vida que possa ser referencial para que a nossa própria família, olhando para nós, possa identificar Deus em nós e possa também se aliançar com este Deus na qual nós servimos. Nós precisamos entender que a graça de Deus, o favor de Deus, dado a nós, homens miseráveis, é pela inteira bondade, amor e misericórdia de Deus. Não trata-se daquilo que fazemos, apesar de que precisamos fazer. Trata-se da confiança depositada naquele que pode fazer por nós. O Senhor dá aos seus amados a dádiva, as bênçãos, enquanto esses dormem. Os filhos são herança. Herança é tudo aquilo que nós recebemos sem os nossos esforços. Os filhos são herança. Então a bênção de Deus, ela é dada por sua graça e misericórdia. Eu queria, antes de prosseguirmos para a conclusão, eu queria ainda parar no verso 4 e 5, quando o salmista diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Aqui nós vamos perceber uma linguagem talvez um pouco distante de nós. Afinal de contas, hoje nós não temos tanto acesso a arco e flecha, tampouco a aljava. Então a aljava era o lugar onde se guardava as flechas. E o salmista vai dizer que as flechas nas mãos do guerreiro são como os filhos nascidos na juventude. Ou seja, um homem que pôde obter desde a sua juventude filhos, muitos filhos, na qual ele encheu a sua aljava. Uma aljava cabia aí talvez entre 5 a 6 flechas, um homem então com 5, 6 filhos. Ele vai dizer que é feliz, é uma bênção, porque quando este homem fosse para a porta, aqui algumas linguagens vai trazer, não será envergonhado quando ele for à porta. A porta da cidade era o lugar onde se pleiteava, onde se julgava, onde vivia aqueles que estavam ali nos tribunais. Então era o tribunal da cidade, a porta da cidade. Então a porta da cidade era o lugar onde se resolvia as demandas administrativas e de julgamento das cidades. Então o salmista vai dizer que um homem que tinha muitos filhos, ele não era envergonhado, porque agora ele poderia ser levado para o tribunal, mas junto dele ele teria aí muitos filhos na qual poderiam também pleitear ou lutar pelas suas causas. A ideia aqui não é só pela quantidade de filhos, mas pela qualidade da educação que esses filhos receberam de seus pais. Um homem que pôde educar os seus filhos, um homem que pôde ensinar os seus filhos a temer a Deus,
agora poderia tranquilamente levar os seus filhos junto com ele para o tribunal, sabendo que os seus filhos poderiam também ajudá-lo na sua defesa, em pleitear as suas causas, em lutar, né, pela sua vida ou pela saúde, digamos, da sua família, pelo bem-estar da sua família. Era um homem que agora estava feliz, porque desde a sua juventude pôde encher a sua aljava, ter muitos filhos, mas não somente ter muitos filhos, ele pôde agora educar esses filhos, temendo a Deus, ensinando os seus filhos a temer a Deus, e esses filhos agora poderiam ser um suporte, um apoio nos momentos de dificuldade, nos momentos na qual ele pudesse estar indo ali para um tribunal para ser agora julgado, talvez acusado, né? Mas ele teria ao seu lado os seus filhos como testemunha, como pessoas que também poderiam falar por ele. Essa é a bênção de educarmos os nossos filhos na presença do Senhor. Essa é a bênção de educarmos os nossos filhos tementes a Deus. Essa é a bênção de nós entendermos que os nossos filhos, em dado momento das nossas vidas, pode ser um apoio, um suporte nos dias da dificuldade. A ideia no texto é essa, no dia da dificuldade. O salmista, ele está dizendo que o homem era feliz, porque durante a sua vida, desde a sua juventude, ele pôde ensinar os seus filhos e agora no momento de dificuldade, no momento de tribunal, às portas da cidade, onde eram resolvidas as questões, ele poderia ter o apoio, o consolo, o abraço dos seus filhos. Por isso ele é feliz. Eu queria concluir dizendo que a nossa confiança precisa estar em Deus. Todo o esforço humano, ele só é válido quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. Nós temos que nos esforçar. Nós precisamos viver de forma digna, nós precisamos trabalhar, nós precisamos construir a nossa casa, nós precisamos, todos esses sonhos, eles são possíveis. Mas nós precisamos entender que se a nossa confiança não estiver em Deus, em vão, é inútil a construção da casa. Em vão, guarda a sentinela, guarda a cidade a sentinela. Em vão é nós levantarmos cedo, trabalharmos arduamente, comendo o pão de dores, ou seja, o trabalho árduo, se a nossa confiança não estiver no Senhor. E por outro lado, nós precisamos entender que a bênção do Senhor está em quando nós confiamos nele, quando nós depositamos a nossa esperança nele, entendendo que ele supre as nossas necessidades. Ele cuida de nós, ele conhece as nossas estruturas e ele sabe daquilo que nós precisamos. O Senhor é aquele que cuida das nossas vidas e famílias. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa trazer efeito e possa trazer significado para a sua vida e que você seja ricamente abençoado ou abençoados pelo Salmo de número 127. Assim nós estamos terminando na bênção do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus.